Falando um pouco sobre as soluções para modelagem hidráulica de redes de esgoto de drenagem pluvial da Bentley, temos um portfólio que abrange 4 produtos, eles o SewerCAD, StormCAD, SilverStorm e SewerGems. Esses 4 produtos, eles possuem interfaces similares, usam o mesmo formato de arquivo e quando a gente está pensando em qual que é a melhor solução para cada caso, temos que levar em consideração as diferenças entre esses quatro produtos. Eles se diferenciam basicamente no tipo de cálculo hidráulico que cada um suporta, a compatibilidade com plataformas terceiras e também eles se diferenciam por algumas funcionalidades específicas. Então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essas diferenças para você escolher o melhor produto para o seu caso. Então, de uma forma geral, o SewerCAD ele é um produto que inicialmente é indicado para quem faz a modelagem hidráulica de sistemas de esgotamento sanitário. O StormCAD ele é voltado para a rede de drenagem de águas de chuva. Ele tem o método racional como a única opção para cálculo hidrológico e ele é usado para cálculos de rede usando vazões de pico. Já o SilverStorm é um outro produto que também é voltado para drenagem pluvial. A primeira informação importante sobre ele, ele cobre todas as funcionalidades do StormCAD e adicionalmente ele tem a capacidade de fazer simulações dinâmicas usando equações de Saint-Venant e adicionalmente ao método racional ele tem dezenas de outros métodos de cálculo hidrológico. Já o SewerGems temos que ver ele como a solução master, pois ele contém todas as funcionalidades do SewerCAD, do StormCAD e do SilverStorm. Então ele pode ser aplicado para sistemas de esgoto, drenagem pluvial ou sistemas combinados. Falando sobre os tipos de cálculo hidráulico, iniciando pelo SewerCAD. O SewerCAD ele tem dentro dele capacidades de cálculo hidráulico, utilizando como base equações para fluxo gradualmente variado. Então ele cobre o cálculo hidráulico usando as equações para fluxo gradualmente variado, ou seja, ele aborda o cálculo em regime permanente, para tanto em estado estável, sem variar o tempo, quanto para em período estendido. Ele cobre tanto o conduto livre, cálculo de redes em conduto livre, quanto linhas de recalque. O StormCAD ele é uma outra solução que também usa as equações para fluxo gradualmente variado, e ele, como ele tem só o cálculo hidrológico pelo método racional, ele tem a opção para cálculo de regime permanente para simulações em regime permanente sem variar o tempo. Então ele é apropriado para usos de drenagem onde o método racional é o indicado e ele faz o cálculo para vazões de pico, fazendo o devido ajuste em função do tamanho da rede, em função do tempo de trajeto, a adequação do tempo de concentração das áreas de contribuição. O SilverStorm, como dito anteriormente, ele tem as capacidades do StormCAD e adicionalmente ao método de cálculo por fluxo gradualmente variado, ele tem duas opções a mais de cálculo hidráulico que abordam a simulação em equações dinâmicas, que é o cálculo por equações de Saint-Venant para fluxo em uma direção, em um D, e ele para essa equação de Saint-Venant tem dois solvers, dois métodos, que é o implícito, desenvolvido pela Bentley, e o explícito, que é originário da plataforma Swing. E o SewerGems ele tem a soma dos métodos de cálculo das três soluções. Então ele tem a solução do SewerCAD, somada do StormCAD e a do SilverStorm. Sobre compatibilidade de plataforma, todas têm a versão standalone e também todas têm a capacidade de serem rodadas por dentro da plataforma OpenRoads,
que é o OpenRoads Designer, OpenSite Designer e OpenRail Designer, quando se deseja fazer a modelagem já integrada num ambiente BIM, também integrada a outras disciplinas como geotecnia, movimentações de terra e etc. O StormCAD, o SewerCAD e o SilverStorm tem uma opção para integrar a plataforma AutoCAD, e para esta integração é necessário ter uma licença chamada For ACAD ou For AutoCAD. Então o StormCAD, o SewerCAD e o SilverStorm tem lá uma opção chamada For AutoCAD, e para ter essa opção é necessário ter essa licença específica do software. Já o SewerGems, ele tem como diferença o exclusivo, a opção AutoCAD já está inclusa na licença padrão do SewerGems, e exclusivamente tem a opção para integrar com a plataforma ArcGIS. Falando sobre capacidades específicas, esta tabela mostra as principais características em uma tabela com cada uma das colunas para cada um dos produtos. Então, começando aqui para a área de esgoto, temos a capacidade de análise e dimensionamento automatizado de condutos livres presentes para o SewerGems e para o SewerCAD. É a mesma funcionalidade para drenagem pluvial, de dimensionamento de conduto livre e análise, e também tem para boca de bueiro, a dimensionamento e análise, e está presente para o StormCAD, SilverStorm e SewerGems. Sobre a modelagem e análise de estruturas de amortecimento de cheias, ou também chamadas de piscinões ou reservatórios de detenção, os SewerGems e os SilverStorms têm ferramentas que ajudam na análise e dimensionamento dessas estruturas e também a simulação de reservatórios interconectados. O cálculo hidráulico de estruturas de saída de reservatórios, como vertedouros, orifícios, ele é suportado também pelo StormCAD, além do SewerGems e SilverStorm. Análise de bueiros, aquelas estruturas que têm estruturas que têm muros de ala para controle, como aqueles bueiros de travessia de estradas. Isso é suportado pelo StormCAD, pelo SilverStorm e SewerGems. Análise de canais abertos é suportado pelas 4 plataformas. Na parte de análise de linhas de recalque de bombas, só o StormCAD que tem uma limitação de cálculo. As outras 3 soluções têm a capacidade de simulação completa de linhas de recalque e bomba. Para análise de estruturas de desenvolvimento de baixo impacto, ou LEED ou SUDS, depende da região onde você está, que são aquelas estruturas para análise de absorção de água de escoamento superficial de drenagem, como pavimento poroso, valas de infiltração e etc. Essa capacidade é atendida pelo SilverStorm e pelo SewerGems, assim como para análise de qualidade da água e também simulações contínuas de longo termo,